Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Nós tivemos aí uma atualização de uma proposta pelo Galopo que foi coisa cinematográfica, hein? Agora sim ficou muito bom mesmo e o Galopo ele deve agora ir embora do São Paulo, além de tá indo junto com o Michel Araújo, com o Nestor e tal. Agora nós temos a Superbet, que é a patrocinadora do São Paulo, chacoalhando aí os alicerces da terra com o São Paulo Futebol Clube. E a coisa está ficando muito boa, hein? Eu vou falar pra vocês, tem declarações aí da própria Superbet que deixa o coração do São Paulino absolutamente acelerado. Eu estou sim falando de Paulo Dybala. Além disso, nós temos uma questão aí de lateral esquerdo, tô falando do Jamal Lewis, Caio Paulista, o Wellington, caras que foram embora do São Paulo, deixaram um buraco, mas agora o São Paulo já se mexe, se movimenta e a lateral esquerda vem carregada também para ter reforços na esquerda, na direita e alguns outros nomes. Tem tudo o que é última notícia do São Paulo aqui. Vamos junto então? Então vamos junto. Ó, chega nesse like aí, na moral, eu vou fazer tudo por aqui. Eu faço o vídeo, eu gravo, pai, eu publico. Você só deixa o like, beleza? E se inscreva também aqui no canal. Você que chegou agora aqui, não tá nem sabendo do que se trata. Aqui é o canal mais São Paulino e mais bem informado de todos. Chega comigo? Então, tamo junto então. Olha só. Deixa eu começar o vídeo falando uma curiosidade aqui. O Luan, volante do São Paulo, lembra do Luan, volante, que é da equipe de base, que renovou ali quando o Rogério Ceni aparentemente não queria a renovação, ele renovou, foi emprestado pro Vitória, volta pro São Paulo agora, o Vitória queria, não ficou, o time do Remo tem interesse na contratação do Luan. Que fim de carreira, hein? Eu não me conformo muito com isso, não. O Luan é um jogador muito bom, que realmente ele ficou com movimentos um pouco debilitados, né? Ele parece estar mais pesado, ele não consegue ter uma sequência legal de jogos, e agora o destino do Remo é até meio que um rebaixamento na carreira. No Vitória, Série A do Brasileirão é muito melhor que o Remo. Se eu sou do São Paulo, não vai pro Remo, não quer usar, deixa no Vitória. Vai jogar a Série A do Brasileiro. O Vitória tem um projeto com o Wellington Rato e mais alguns jogadores ali, que com o Carpini, que eles podem beliscar uma vaga de Libertadores ano que vem, sei lá, uma pré-Libertadores em oitavo. Por que não deixar o Luan lá então? Mandar pro Remo? Acho bastante esquisito o Vitória na Série A, cara. Isso aqui pra mim é uma coisa meio inaceitável. O Thiago Mendes tem duas informações pairando pela mídia, e a mídia de televisão, essa mídia aí não é alternativa, a mídia da televisão. Uns falam que o Thiago Mendes do São Paulo não negocia com ele agora. E a informação que eu tenho é igual a dos que falam que o São Paulo já está fechado com o Thiago Mendes, já fechou, salário acertado, tudo acertado. Uma única coisa que pega é por que se está tudo acertado, o Thiago Mendes já não assinou um pré-contrato com o São Paulo. Isso aqui me preocupa, porque o Al Rayyan, né, acho que é o Al Rayyan o time, o Al Rayyan, que é o time que é o detentor dos direitos dele, o Al Rayyan ele tem todo o direito de dizer assim, ó, não vai embora agora. Vai só no meio do ano, que é quando acaba o contrato. Eles podem fazer isso. Se quiser agora, pague a multa, 40 milhões e tal, e o São Paulo, claro que não vai pagar. E isso tá tudo bem. É direito do time. Agora, por que se o São Paulo se acertou com o Thiago Mendes, não assinaram um pré-contrato ainda? Então essa história pra mim, ela não está muito clara, não está muito transparente. Eu quero que dê certo o Thiago Mendes, mas tem que vir em condições baratas, né, cara? Porque o São Paulo conta hoje com o Pablo Maia e Alisson e conta também com o Bobadilha. Então, mas tem o Luiz Gustavo. Esse aí eu mandaria embora pelo valor, pela idade e tal. Gente boa, joga pra caramba. Mas eu acho que o São Paulo tá dando um F5, nós estamos falando um refresh nesse time aí, que eu acho que o São Paulo ele precisa de caras mais jovens. Já contratou o Oscar, que tem a idade de 33 anos. Então coloca logo um Pablo Maia da vida mesmo, um Bobadilha, um Luan, um Alisson, pra correr pelo Oscar. Pro Oscar não ter que marcar tanto. Coloca o Ferreirinha, sabe? Deixa o Oscar lá mais paradão, criando o jogo. Não precisa. Então, pra mim, o São Paulo não pode contar com jogadores mais velhos, além do Oscar. Esse tá ótimo, excelente. Mas não pode contar com mais que isso. Então, pra mim, eu mandaria o Luiz Gustavo embora, e o São Paulo tem muito volante, hein? Até o Marcos Antônio, que não é nosso, tá emprestado. Então dá pra usar Lisiero, Marcos Antônio, dá pra usar o Bobadilha, dá pra usar o Alisson, Pablo Maia. Pra que precisa de mais? Agora, se vai fechar com o Thiago Mendes, que assine logo esse pré-contrato e tente a liberação depois dele, né? Mas as informações, elas são bastante
duvidosas que vieram da mídia e eu não tenho nada aqui além disso. Eu não sei se o São Paulo está fechado com ele ou não. Eu sei que ele mesmo declarou publicamente que gostaria de voltar para São Paulo. A esposa dele publicou também, estamos em São Paulo, voltando e tal. Falou com o Zubeldia e hoje não tem um pré-contrato assinado. Curioso, né, gente? Bastante curioso. Ó, depois que o São Paulo ele perdeu o Caio Paulista, o São Paulo perdeu o Caio Paulista, né? O Caio Paulista, diferente do Wellington, do Jamal, o São Paulo quis se livrar. Não sei nem porque contratou, quis se livrar. E o Wellington, o São Paulo ele nunca fez tanto esforço assim para renovar o contrato. O Wellington tem duas versões, né? Uma que o São Paulo fez 5 propostas pelo Wellington e que o Wellington queria ganhar igual, sei lá, o Alexandro e aí não deu certo. A outra versão é que o São Paulo, o empresário do Wellington, só fala: não, o São Paulo não fez proposta, nunca teve um reajuste na proposta, sempre coisinha minúscula e tal. Então nós nunca saberemos a verdade de quem que tá errado. Mas o Wellington foi embora. E nós, tudo bem, né? Paciência, não ganhou nada aqui, não jogou nada. O Caio Paulista é diferente. O Caio Paulista, ele ganhou a Copa do Brasil. Ele, pelo menos, é um lateral que deixa um pouco de saudade. O Reinaldo também ficou anos e não ganhou nada. Eu acho que o Paulista com o Crespo é muito pouco para 13 anos de São Paulo. Agora, o Caio Paulista, ele chegou a ganhar. E aí a Leila Pereira, vendo que o Caio Paulista ganhou, fez gol no Palmeiras, ela vai e contrata o Caio Paulista e o São Paulo passa um ano com uma lateral tenebrosa. Era o Rafinha semi-aposentado, Igor Vinícius vindo de contusão, Moreira sempre contundido e do lado esquerdo do Caio Paulista, nós tínhamos o Patrick Lanza, que era uma incógnita, uma promessa, o Wellington, que era uma incógnita, uma promessa que não renovava, e o Jamal. Isso aí, pra quem é diretor de futebol, pra quem é do ramo, tipo Júlio Casares aí, Belmonte, é vergonhoso. Rui Costa, você perdeu o Caio Paulista de maneira bastante esquisita, né? O São Paulo falando que ia comprar o Caio Paulista, chegava o Belmonte e falava: vou comprar o Caio Paulista em podcast, aí do nada tinha que pagar até o dia 15 de dezembro, por exemplo, eu não lembro qual era o dia. O São Paulo no dia 15 não paga. Aí o Palmeiras vai e compra ele do Fluminense. Então, assim, ficou muito feio pro São Paulo. Ficou feio depois com o Alexandro. E agora, o São Paulo, ele tá num caminho de Alexandro com o Wendel, né? É um caminho que pode se desdobrar e o São Paulo ter um dos melhores laterais do mundo, vindo o Wendel pro São Paulo, ou ele pode acontecer igual com o Alexandro, no apagar das luzes ali, o São Paulo ficar sem o cara. Vai ser uma coleção de vexames se isso acontecer. É claro que o Wendel, ele está muito próximo do São Paulo, até porque os nossos rivais, eles já têm lateral. Né, o Atlético Mineiro quer dar uma economizada e tem o Aranas. Você tem o Corinthians que poderia querer o Wendel, o Grêmio que tiraram o pé fora. Os caras, o Corinthians, não sei, contratou o Depay. Eu não sei se tá gastando muito com o Memphis Depay, o Corinthians, mas eles tiraram o pé um pouco. Desculpa, eu tô melhorando, sarando. Eles tiraram um pouco o pé do Wendel e o próprio Grêmio. Então o São Paulo ficou com o caminho aberto pro Wendel. E o São Paulo, além de ser um time gigantesco, querendo o Wendel, é um dos poucos times que não tem a figura do lateral. Então, realmente, o desfecho deve ser positivo, mas assim, sem atualização para hoje. O Wendel, a última que eu tive é que o Porto gostou da ideia de levar o Moreira e o São Paulo está em trâmite final de levar o Moreira por empréstimo com opção de compra e o Wendel vir para cá. O Montiel, o São Paulo teve a proposta recusada, tá? Recusada a proposta do São Paulo de opção de compra com empréstimo para agora. O Sevilla quer vender o Montiel e teve time mexicano aí que entrou forte e falou: eu levo. Aí o São Paulo teria que pagar à vista e o São Paulo alega não ter a grana. A Superbet, ela chegou a público com o São Paulo, aqui eu tô vendo aqui, ó, as minhas anotações aqui, eu já tô falando de um monte de assunto legal. A Superbet, ela chegou e ela pagava pro São Paulo, eu vou chutar aqui, 51 milhões por ano, tá? Mais ou menos. Aí, ela vai pagar agora, com o Oscar, aproximadamente 14 milhões por ano do salário dele. Então, o que era 51 milhões por ano da Superbet para o São Paulo, passa a ser 65. Então, o patrocinador master do São Paulo hoje, ele paga 65 milhões anuais para o São Paulo. Os 51 anteriormente, mais 14 do Oscar, fica o total de 65. O Oscar, ele vai ganhar 2 milhões por mês. Tirando as luvas, tá? Luva aí é o valor que o São Paulo comprou ele. Sabe o valor de comprar o cara? São Paulo teve que pagar, por exemplo, aí, sei lá, 12 milhões pro Oscar. Esse tá diluído em luvas. Então, o São Paulo paga 2 milhões pra ele por mês e mais 300 mil, que é o parcelado das luvas. Então, o São Paulo paga 2 de salário. Vamos pensar assim, 2 é do São Paulo. Só que o cara,
ele vai ganhar ali da Superbet 14 milhões por ano. Então o São Paulo paga para ele 24 milhões por ano, certo? Mas 14 quem paga é a Superbet. Então pro São Paulo ficou legal pra caramba. A Superbet, quando o São Paulo divulgou o Oscar e a contratação do Oscar, o Júlio Casares ele posta que é uma super, não lembro qual é um super reforço, colocando a alusão do super para a Superbet que está ajudando. E a Superbet, na figura do seu CEO, do seu embaixador e tal, eles vieram a público aí, e na internet, e eles ficam falando, dando indiretinhas, dando tudo a entender que o Dybala vai ser fechado com o São Paulo. É claro que o Dybala, ele vai sair da Roma e o Dybala, olha só, o que parecia uma coisa impossível, né? Que ganha ali 6, 7, 12 milhões por mês, ele ganha 3 e pouco. É 3,5 mais ou menos. É quase o que ganha o Memphis Depay no Corinthians. Então, quando você pensa com esse apoio do patrocinador, podendo trazer um cara desse nível e bancar o cara, olha o que a Superbet ganha com isso. Nós estamos, eu aqui, todos os canais alternativos, todos os canais de mídia que sempre foram tradicionais, Globo, caramba, todo mundo, GE, né, todo mundo falando da Superbet o tempo todo. Então, a notoriedade que a Superbet tem ganhado, a publicidade meio que gratuita, né? Eu faço publicidade para eles gratuitamente, falando da Superbet aqui. Tô falando por quê? Porque eles vão contratar o Dybala. Como que vai fazer? Você olha no meu olho e fala assim, Juba, mas o São Paulo não tem grana para comprar o Dybala. E eu tenho que te dar uma satisfação. O São Paulo vai trazer um cara igual de Dybala com a Superbet pagando publicidade para eles. Então eles têm um ganho gigantesco também. Para pagar esses 14 milhões por ano no Oscar, e vou chutar aqui, mais 20 por ano pro Dybala da vida, eles pagariam uns 34, 35 milhões por ano. Não, olha para mim, olha no meu olho agora, não chega nos valores que Flamengo, Corinthians e Palmeiras recebem dos seus patrocinadores. Os caras estão ganhando 100 e poucos milhões, 103, 90 e pouco, o São Paulo ganha 65. Então, se a Superbet tiver que chegar no São Paulo e gastar mais 30 por ano, para dar 90, 95 milhões, ainda é menor do que Flamengo, Corinthians e Palmeiras recebem dos seus patrocinadores. Olha que bagulho bizarro. Olha que coisa mais absurda. Os caras podem, a gente pensa assim, ó, vai desembolsar uma verdadeira fortuna para pagar aí o São Paulo, para pagar o Dybala, coisa impossível. É impossível para quem? Para eles não é. Para eles é um dinheiro normal, é um dinheiro que gastaria no Flamengo, que eles quiseram, talvez tenham querido e não conseguiram, quiseram, talvez o Corinthians não conseguiram, e chegaram no São Paulo, foi meio que o que sobrou. Então essa grana, falar desses 90 milhões anuais, é sim uma grana com retorno garantido, porque esse é o valor de mercado que se paga quando uma empresa desse porte, igual a da Superbet, faz o patrocínio e banca um time como esse do São Paulo, cara. Curioso isso de pensar, não é? Mas assim, gente, o Dybala, ele a cada dia que passa, ele se torna uma realidade maior no São Paulo. O próprio patrocinador falando que eles são torcedores Dybala, de dinheiro, com grana, e que o Will Hernanes também falando com o Dybala para vir pro São Paulo, o Dybala declarando que gosta do São Paulo, tendo camisa do Rogério Ceni, e agora as falas aí de que o embaixador falou, só que eu posso dizer é que o São Paulo em janeiro vai ter um jogador campeão do mundo. O Dybala, em 2022, ganhou a Copa do Mundo lá com o Messi em cima da França, pela Argentina. Top ou não é? E aí, top ou não é? Ah, só um detalhe aqui, ó. Ontem eu falei que o Hernanes jogou mais que não sei quem, que não sei quem, Djalminha, igual de Djalminha, menos que o Zidane. E aí eu falei, o Veiga não. Quando eu disse Veiga não, eu quis dizer, o Veiga eu nem comparo com o Hernanes. O Veiga, ele é pra mim, ele é um jogador abaixo do Gustavo Scarpa, ele é um jogador 1000 vezes abaixo do Lucas Moura, 1000 vezes abaixo do Oscar, muito abaixo do Garro, o Alexandre Garro do Corinthians, Rodrigo Garro do Corinthians. Então, pra mim, eu penso que o Hernanes, ele não se compara com o Veiga. Mas eu falei errado. Até eu tive que voltar o vídeo e olhar, porque eu falei assim, não, Veiga não. Veiga não, porque o Veiga nem compara, tá? Fechou? Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!